Arte gótica. Por mais que este nome seja bem sugestivo, ele não retrata pessoas que se vestem de preto, ouvem rock ou tenham cabelos em cima dos olhos. Na verdade, esta arte representa algo religioso e foi criado com o propósito principal de ensinar ou representar a religião católica em suas arquiteturas e outras formas de artes. Portanto, vamos demonstrar como a arte gótica afetou as catedrais e pinturas relacionadas principalmente à religião católica e no que ela foi importante para as mudanças que ocorriam na arte da Europa durante o século XII. Para entender a arte gótica, é preciso entender a sua etimologia, ou seja, a origem do seu nome. A expressão gótica foi criada posteriormente e não existia no início deste estilo artístico. Porém, no século XVI, o renascentista Giorgio Vasari se referiu de maneira pejorativa a esse tipo de arte. E o nome provém de godos, povo bárbaro que invadiu e destruiu Roma, e foi usada de forma pejorativa a artes distintas por muito tempo. Porém, atualmente é uma expressão usada para definir a arquitetura com arcos curvilíneos. A arte gótica foi uma expressão artística da Baixa Idade Média, que perdurou até o Renascimento, denominada de arte das catedrais, e ela era realizada nas cidades. Foi uma reação ao estilo românico, pretendendo rivalizar com os mosteiros e basílicas construídos com base no horizontalismo românico, criando assim a verticalidade gótica. Arquitetura. A arquitetura foi provavelmente a principal expressão de arte gótica durante a Idade Média. Afinal, a principal finalidade da mesma era a ideia de construções grandiosas que representassem de forma figurativa e literal a luz de Deus, codificando principalmente as catedrais que residiam na Europa naquela época. Os recursos para obras tão magníficas eram obtidos mediante as contribuições dos fiéis, principalmente daqueles que compunham a burguesia em ascensão. A catedral gótica representava o interesse prioritário da Idade Média, a fé religiosa. A magnificência de uma catedral simbolizava a cidadela celestial, onde as almas virtuosas residiriam depois da morte. O seu esplendor mostrava o quanto a imortalidade transcendia as limitações terrenas. O primeiro mestre de obras da arquitetura gótica foi o abade Suger de Saint-Denis. O abade francês Suger tinha um problema. Em dias de festa, sua igreja ficava cheia até a borda. A solução óbvia era aumentar a igreja. Durante a reforma, no entanto, Suger teve uma visão. Queria demolir as paredes pesadas, aumentar as janelas diminutas e dispersar a escuridão geral das abadias românicas. O abade imaginou um interior onde fluiria livremente pelo espaço, sem divisões, onde as paredes seriam extremamente delgadas e onde, principalmente, a luz de Deus preencheria a igreja de maneira figurativa e literal. Quando Suger reconstruiu o coro em Saint-Denis, segundo essa linha, inventou o estilo gótico. Entre as inovações pode-se destacar fachada com nova extensão com 3 portas e 2 torres, coro e corredores laterais. Algumas das principais características da arquitetura gótica são desmaterialização das paredes e espaços iluminados com muitos vãos e janelas, com destaque para a iluminação mística dos vitrais coloridos, prédios construídos verticalmente, janelas em formato circular, arcos ogivais, abóbadas com nervuras, entrada com 3 portais, o que era incomum para as construções da época. Essas características se dão pelo fato de que as monarquias já estavam estabelecidas, consolidadas por quase toda a Europa. Assim, a arte gótica foi imaginada e criada para os centros urbanos. As esculturas góticas são uma das principais características que diferenciam a arte gótica da arte românica, além de, é claro, das torres e abóbadas em formato vertical e do ar mais sombrio das arquiteturas românicas.
Todavia, as esculturas góticas também expressavam um desejo de verticalidade e eram quase sempre complemento à arquitetura, como nos telhados das catedrais, onde era comum a presença de esculturas de monstros ou figuras humanas, como as intituladas gárgulas. Apenas um adendo aqui: apesar das gárgulas serem comumente conhecidas como construções que ajudam a espantar os maus espíritos, na realidade elas serviam para escoar as águas pluviais, ou seja, a água da chuva. Por fim, não menos importante, não podemos sair da arte gótica sem citar a pintura gótica. Apesar da mesma chegar já um pouco tarde e se delinear claramente em meados de 1350, ela ainda seria usada para decorar o lado de fora das catedrais góticas, a qual adornava murais, afrescos e vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura, e seu principal objetivo será emocionar o espectador e ensiná-lo sobre a religião católica. E por último, um fato curioso é que a Catedral de Notre-Dame, uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico e uma das catedrais mais famosas do mundo devido ao romance escrito por Victor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame, é uma das catedrais que adotaram o estilo gótico em meados de 1170 e hoje é considerada um patrimônio mundial e um dos pontos turísticos mais visitados de Paris, recebendo mais de 10 milhões de turistas anualmente. Em suma, agora você entende a influência da arte gótica no período da Baixa Idade Média, e como ela está intimamente ligada com a Igreja Católica e com a representação literal da luz de Deus. Enfim, muito obrigado por assistir este pequeno documentário.